Salve, gente bonita, gente maravilhosa que acompanha o Picuinha agora em novo canal, o canal próprio do Picuinha. Eu sou o Pablo Jamil, que tô aqui com o meu grande companheiro, professor Oliveira Soares. E agora a gente praticamente começa um trabalho novo, né? Porque é canal novo, então a gente tem que jogar todo mundo pra cá. Então vocês que estão aí, pelo amor de Deus, ajudem, inscrevam-se no canal, divulguem esse vídeo, porque agora os vídeos do Picuinha não ficam mais no Pablo Jamilk. Os vídeos ficam no... Os vídeos ficam no canal Picuinha. Oli, salve. Vamos começar mais um programa agora, canal novo, né? Nossa Senhora. Inclusive nós temos que estrear os nossos produtos, cara. Temos que encomendar nossas camisetas. Vamos, opa, é verdade, as camisetas. Camiseta xícara, produtos eróticos, vibradores, né? Camisinhas com gola rolê. Que cantam galopeira. Camisinha musical, pomadinha japonesa. Pra quem não sabe, no Paraguai, vende camisinha musical e a camisinha musical canta galopeira. Outros cantam nhac, 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 nhac. Ó, olha o nome do nosso brother que tá ali. Eu tenho certeza de que esse cara é o nosso Dominique Torresmo. Eu não consigo ver, porque tinha um troço que ficava na minha frente, mas agora não fica mais, né? O Carlão, pra variar, faz café forte, sem açúcar. Sabe o que é? Nós estamos com contenção de despesa, a gente tá vendendo equipamento. Eu vou começar a trazer açúcar de casa, então. Nós vendemos equipamento, ó, vendemos o tablet. O Carlos foi buscar agora da pessoa pra quem a gente vendeu. Emprestado. Né, a gente vendeu, o cara pagou, nós demos um cacete nele e o Carlos foi pegar lá de volta. Então, o cara que mandou mensagem pra nós é o Tico Meria Júnior. Cheguei... Tico. Só Tico. Ele falou, cheguei ao podcast mais racional posto à internet. Uau! Cara, Picuinha, vocês sabem, o melhor podcast do planeta, né? Nosso público seleto. E a gente sempre traz assuntos maravilhosos. Olha lá, o Éder Vinícius já tá aí também. Isso aí. Eu não consigo ver, porque eu não tenho nada aqui pra mim. Não, vai chegar. Vai chegar, Oli. Vai chegar. Se fosse você em protesto, ficaria de óculos escuros. De óculos escuros pra fazer um protesto ao que eu tô fazendo. O que foi? Puta, não tava achando o canal. Nós estamos bem na foto, hein? Se ele não tava achando o canal... Imagina a galera. Eu vou tirar o óculos, senão eu não leio, né, cara? Agora sim. O Tico Meria. Vocês precisam ver os óculos do Oli. Os óculos de leitura do Oli. É uma coisa de louco. Ele é um negocinho assim, ó. Vem num tubinho assim, parece um supositório. Guimarães. Um supositório de Itu. Aí ele abre, desdobra, coloca, fica elegante. Quando falta luz, luz, eu preciso daquele óculos para ler. Quando tem luz suficiente, não. Sério? Sério. Quando falta luz, eu preciso daquele óculosinhos para ler. Porra, não sabia disso, não. Se tiver luz suficiente, não é necessário. Que nem, por exemplo, no celular aqui, ó, eu abro, tem luz reversa, então vem a luz de lá para cá, eu consigo ler de boa. Mas se eu tiver num local que tem pouca luz, eu preciso do óculos para... Teu celular não é aquele do Obabox, não, que eles vendem para idoso, que tem a tecla desse tamanho? Não é porque eu enxergo até. Eu enxergo, é questão só de luminosidade. Só. Esses tempos eu falei pro meu pai, eu vou te comprar um desse aí, né? Porque eles fazem a propaganda. Fazem. Mas é um baita de um maceta de um telefone, assim, com uma tecla gigante, cara. Acho que não cabem nem todos os números ali na tela. Mas é um exagero. Mas para quem, né, tem dificuldade de enxergar... Mas é só comprar um óculosinho de... Não é nem óculos, é lente de aumento que ele precisa. É presbiopia, né? Velho. Você vai chegar lá. Vou chegar, com certeza. Vai chegar lá. Vou chegar. Já me disseram essa semana que meu cabelo tá ficando branco? Mas você ainda tem cabelo para ficar branco, fica tranquilo. Tem gente, meu cabelo, por exemplo, não branqueia. Não branqueia. Não branqueia. Mas isso é muita... como é que eu posso dizer? Isso é uma coisa fantástica, né? É fabuloso. Meu cabelo não branqueou. Oli, eu vou começar hoje falando sobre uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Eu acho que há 22 horas, mais ou menos. Que você é gay. Não. Foi o que você descobriu? Não? Não. E isso eu teria descoberto há bastante tempo. Mas você tem tudo. Tudo. Né? Os drives estão tudo instalados, é só reiniciar. Tudo. Só reiniciar. Se reiniciar. Se der um pique de luz...
Por isso que o Carlão, eu cheguei atrasado, porque o Carlão mandou mensagem, ó, acabou a luz agora há pouco. O Carlão chegou atrasado hoje, você vê que coisa louca. Tá vendo? Mas o que você viu? Então, uma tendência dentro das redes sociais de vídeos curtos, né, para não falar o nome aqui agora, de uma coisa chamada live de NPC. Você já ouviu falar disso? Não me lembro, assim. Tá. É uma coisa muito recente. Assim, que virou febre por agora. Eu vou te explicar mais ou menos o que foi que eu descobri sobre isso. O meu estarrecimento a respeito para a gente poder conversar com a galera. Basicamente, a sigla NPC vem do mundo dos games, né? Alguma coisa como Non-Playable Character. Alguma coisa como jogador, personagem com o qual você não pode jogar. Tipo, você não pode comandar o personagem. Tá. Aí, isso foi para a rede social como um tipo de fantasia em que a pessoa não tem vontade própria. Ela se comporta, ela age como um personagem de jogo. De acordo com aquilo que interagem, com o que as pessoas pedem que faça? Não necessariamente. Mas eu vi com outro nome, cara. Mas continue. E aí, e aí, eu comecei a ver que as pessoas estão fazendo muito isso, principalmente nos Estados Unidos, em alguns outros países, e no Brasil começou essa parada agora. Por quê? Porque dentro dessas redes sociais, a monetização para isso ficou imensa. Dizem algumas reportagens que um rapaz ganhou $30 mil fazendo uma live de NPC. Basicamente, o que ele faz durante essa live? Ele coloca o celular na frente dele, liga, e ele está fantasiado de um personagem de jogo, né? Fazendo cosplay. E aí, ele fica o tempo todo fazendo os trejeitos que o personagem faz. Então, sei lá, o personagem na tela do joguinho faz assim. Ele fica 3 horas fazendo essa merda. Fala emulando a voz do personagem. E, basicamente, ele imita o personagem de um jogo. E as pessoas começaram a fazer isso, Oli, loucamente. Teve gente que bateu $15 mil numa live. Outras pessoas ganharam $3 mil em 30 minutos. Porque, por alguma razão, as pessoas que estão assistindo a isso dão dinheiro. Pagam, dão aquilo que eles chamam de presentes. Eles mandam presentes. E essas pessoas, para ganhar esse dinheiro, fazem isso. Segundo um relato que eu vi, uma jovem chegou a comprar o terreno para construir a sua casa apenas fazendo uma sequência de lives de NPC. O que eu vi era um pouco diferente. A pessoa ia fazendo o que o outro mandava. Mas eu penso assim... Pode ser que seja a mesma coisa, só que eu não soube... Com outras... Mas eu penso assim... Quem paga para ver? A primeira pergunta que eu faço. E será que é verdade que ganhou? Que, por exemplo, o que eu vejo hoje que nós temos aqui na nossa rede social, hoje, no nosso mundo, na internet, nas redes sociais, só tem coisa maravilhosa. É só gente ganhando muito dinheiro, é só gente muito feliz. Olha lá. Felicidade 100%, entendeu? Ninguém diz que está triste, ninguém diz que tem problemas. Essa que é a realidade. Aquela americana que se matou falava sobre as coisas da vida, sobre a beleza da vida, ela tinha uma depressão muito louca. Aí eu pergunto assim, será que realmente estão ganhando dinheiro com isso? Será que esse número que se divulga é verdadeiro? E essa pergunta que eu faço, porque não tem nenhum tipo de controle. É muito fácil, por exemplo, você encontrar gente vendendo na internet... que eles não chamam de pirâmide, né? Não tem, agora começaram a dar outros nomes, né? Para você fazer investimentos, e normalmente tem aparecido agora aí pessoas que fazem esses investimentos, dão fortunas e fortunas, mas na realidade não tem nada. O cara que é o day trader. Ele conta, ele faz aquela venda maravilhosa, aquele troço estupendo, aí mostra carros, iates, e aí você começa a observar, a maioria é tudo alugada, a maioria não é dele. Pois é, eu assisti a um corte ontem, em que um rapaz jovem
tava dando entrevista num podcast. E aí, inclusive aqui vai o recado pra vocês dos podcasts da vida aí. Parem de chamar esses pedaços de bosta ambulante pra entrevistar. Chama os caras legais, tipo Oli. Ô, louco. Tipo Tessaro, tipo eu. Chama gente que vai, assim, agregar alguma coisa sem ficar dando uns miguezão, cara. Galera, vocês nem sabem o que aconteceu. A gente tava aqui conversando, o assunto ficou tão pesado, veio um cara de NPC, trepou na rede da internet e derrubou tudo aqui, ó. Brincadeira. Parece que o pessoal dessa rua aqui onde nós estamos... Se você não conhece Cascavel, cara, Cascavel é maior que São Paulo, hein? Cascavel é maior que São Paulo. A parte de fora. É, exato. Pô, ali não deixa nem eu terminar a mentira, cara. Tá. Parece que instalaram um poste novo aqui e essa porra tá dando problema. Então, caiu energia no meio de tudo, de todo o processo. Que bem vocês estão de prova, estão de testemunha. Se der alguma merda no equipamento aqui, eu avisei que a energia tava caindo, tá? Mas beleza. Por isso que você precisa mandar um superchat aí para ajudar a comprar câmera nova. Tá? O Éder colocou aqui, ó. É bem capaz de estarem conversando até sem saber que caiu. Mas isso era capaz mesmo. Se não tivesse desligado a luz, a gente já ainda estaria. Eu tava falando do rapaz que tava dando migué no podcast. Então ele falou assim, ó. Quer ver você ganhar dinheiro rápido e sem precisar aparecer? Fácil. Começa a fazer corte e postar na rede do TikTok lá. E vai postando. Você pega, entra lá, veja um podcast do qual você gosta, corta, coloca as legendas e vai postando. Faz isso, posta 3 por dia durante um mês. Ele falou, é 99% de certeza que você vai fazer de 2 a 3 mil dólares por mês. Meu pau, isso não acontece, cara. Primeiro, ó, já vamos desmentir essa porra aí. Isso vai virar um corte futuramente aqui e essa aqui o Carlão vai extrair pra posteridade. Primeiro, você não vai conseguir monetizar em um mês. Por quê? Porque para você monetizar dentro da plataforma da qual a gente está falando, né, plataforma de vídeos que vem da China, você precisa ter 1.000 seguidores, certo? Só que a galera não te segue do nada, entendeu? Como é que as pessoas ganham seguidores rapidamente? Mostrando o corpo. Então, por exemplo, vai o Will de biquíni, dança lá na frente, beleza? Eu tenho esperança, então. Seguidor, tem esperança. Tem esperança. Se você não fizer uma coisa apelativa como isso, ficar só postando corte, cara, hoje, nessa rede, o que mais tem é corte. Você não vai bater 1.000 inscritos num mês. Depois, você tem que atingir, não é milhares, você tem que atingir milhões de visualizações. Então você precisa de um vídeo com 20 milhões de visualizações, outro com 5 milhões, tá? Eu ganhei algum dinheiro nessa rede? Ganhei. Uma vez eu postei um vídeo, só que a diferença é que eu tenho 254 mil seguidores lá. Eu postei um vídeo que, por um milagre da natureza, atingiu 1.600.000 visualizações. Certo? Isso me rendeu 192 dólares. 192. Ficou rico. Eu precisaria de quantos outros dessa mesma natureza para eu conseguir chegar a 3 mil dólares? É só multiplicar por 10. Oli, eu tenho 3 anos e meio dessa plataforma em que eu já trabalho nela. 3 anos e meio. Sabe quantos vídeos eu consegui fazer passar de 1 milhão? 3. Eu ainda penso assim, Pablo, dinheiro não vem do nada. Não vem do nada. Do nada não vem. E digo uma coisa para você, eu sou muito incrédulo nessas situações, tá? Eu não acredito que de repente eu vou postar um videozinho e esse videozinho tão descompromissado, de repente do nada bateu 20 milhões de visualizações. Não. Alguém naquele momento viu e botou dinheiro em cima. Caso contrário, ele não vai. Aí as pessoas ficam analisando só as exceções a essa grande regra. E as exceções não contam. É como, por exemplo, eu escutei um cara falando uma vez assim, mas curso superior não dá nada para ninguém. Veja o Bill Gates. Perfeito. Mas quantos Bill Gates nós temos?
Um Bill Gates. Um Bill Gates. Então você está pegando a exceção e transformando em regra. Ou seja, não é você assim está que dizendo que funciona. você é um Bill Gates. Que você é capaz de ser um Não novo é Bill assim Gates. que funciona. Não é dessa forma que vai funcionar. Você entendeu? Então você tem, de repente, um vídeo que vai estourar. Acontece a cada quantos milhões? Você quer ver outra coisa em que eu não acredito? E aqui só não vou falar todos os nomes, tá? Mas eu não acredito em coach de finança. Mas que? Mas coach de nada. Por que eu não acredito em coach de finanças? Vamos lá. Oli, lista pra mim, de cabeça mesmo, que você lembrar, as 5 pessoas mais ricas que estão vivas no mundo hoje. O Warren Buffett, Bill Gates, o Elon Musk, o chinês, o mexicano, o Slim, e aquele chinês do Tata Motors lá. Beleza. Pronto. Eu vou listar mais uns aqui, tá? Eu vou ser um pouco mais comedido e pegar uns exemplos brasileiros, tá? Jorge Paulo Lemann, beleza? Aí vou pegar outro exemplo aqui. O dono do Alibaba, Sim. certo? Outro caso, podemos pegar um exemplo de pessoa que ganhou muita grana, que, sei lá, que ganhou muito dinheiro com os próprios negócios. Aquele cara que tinha 2 castelos lá da Fundação Brenan, lá na região Nordeste do Brasil. Aí poderíamos pegar o Neymar, muita grana. Por que não? Né? Porque só tô querendo listar gente com muito dinheiro, certo? E vamos pegar mais um, sei lá, nem preciso listar, que já tá bom. Sucupira. Setúbal. Beleza. Setúbal. Desses aí, quantos você conhece que vendem curso de como ficar rico? Nenhum deles vende. Ninguém vende. O Warren Buffett tem um livro, chamado O Investidor Inteligente. Mas esse cara é um caso à parte. Ele já deu a fortuna dele 4 vezes. Ele já doou 4 vezes a fortuna dele. É um cara que mora na mesma casa desde os anos 50. É um cara que cruza o centro de Nova York para tomar sorvete na mesma sorveteria há 40 anos. É um cara que vai no mesmo restaurante há 40 anos que o dono do restaurante tem o celular dele. Quando não vai, pergunta, escuta, aconteceu alguma coisa, você está bem? Esse é um caso à parte, é fora da curva. Não dá para analisar. Aí eu vejo assim, todos os caras começam, vou vender você a ideia de ficar rico. Se ele tivesse realmente essa ideia na mão, ele estaria usando em benefício próprio. Ele usaria para si, ele não usaria para outras pessoas. Olha só, nós apresentamos um outro podcast aqui, nesta mesma mesa, tá? Chamado Língua de Cobra. O Carlão, ali, ó, aquela pessoa que você está vendo lá, estava operando a câmera no dia em que nós entrevistamos um senhor que veio aqui. Senhorzinho, tranquilo, sentadinho assim, ó. Fala mansa, super gente boa, comentando sobre sua carreira e tal, sobre os seus empreendimentos. E aí ele comentou que ele era sócio de uma construção que havia aqui em Cascavel, num shopping, né? E daí ele falou que ele recebeu um telefonema do outro sócio, só havia 2 à época, as outras cotas haviam sido vendidas. O sócio disse assim: você quer continuar com as tuas cotas ou você quer me vender? E aí ele falou assim, olha, não sei, por quê? Ele falou assim, não, porque se você quiser continuar com as tuas cotas, você faz um aportezinho para nós, para a gente continuar aqui com o trabalho, se você pode vender mesmo, tem problema. Aí ele diz, eu perguntei, quanto é que é o aporte? Aí o cara falou, não, é coisa tranquila, você manda para nós 63 milhões e aí continua, senão você pode vender. Ele falou, naquele momento eu não estava interessado ali e tal, não queria pegar esse dinheiro e dispor dele, então eu vendi. Depois, eu não falei o número qual que foi 63 milhões. De repente, um dos entrevistadores perguntou para ele, escuta, fulano, mas diga para nós qual é o segredo do teu sucesso, de você ter chegado onde você chegou com todas essas coisas tão bem construídas. Ele falou, na minha vida nada é planejado. Eu falei, só vou fazendo. Vai fazendo e vai dando certo. Então não tem método de porra nenhuma, não tem primo rico, não tem nada, cara. Isso aí é falácia. Quem vende isso aí, vende porque ganha dinheiro com isso. Não com outra coisa. Eu vejo assim, cara, essas fórmulas mágicas não tem.
Eu paro desse princípio. E digo assim, se eu tenho um amigo meu que mexe com bolsa de valores, vive de bolsa de valores, e eu conversando com ele, e é amicíssimo meu, eu conversando com ele, falei, cara, eu tenho uma grana para investir, você quer investir para mim? Ele falou assim, não quero não. Não quero não por vários fatores, eu mexo com o mercado de risco. E como nós temos uma amizade muito grande, você vai às vezes me questionar, mas o que aconteceu? Eu vou às vezes querer honrar uma amizade que eu tenho, o mercado que eu tenho é de risco. Aí ofereceram para ele montar um curso. Monta um curso sobre o que você faz. A resposta dele foi muito simples, mas eu não sei dizer onde é que eu estou ganhando dinheiro. Eu só sei dizer que eu ganho dinheiro com isso. E a coisa mais fabulosa do mundo você vê ele trabalhar. É fabuloso. Ele não sabe dizer o momento que ele entra, mas ele entra no mercado de risco. Aquele candle, ele chama de velhinha. Ele acompanha aos astros das velhinhas. Ele chama de astros da velhinha. Ele sabe exatamente o momento que ele entra. E ele diz, mas eu não sei ensinar. Eu sei fazer. Mas eu faço com o meu dinheiro. Não, com o dinheiro dos outros. É com o meu dinheiro. Então, ele sabe que ele arrisca, mas é o dinheiro dele. Esse cara é um cara fabuloso. É um cara excelente. Ele realmente ganha dinheiro com isso? Ganha dinheiro com isso. Mas ele quer ensinar? Não. O tempo que ele tem, ele estuda. O tempo que ele tem, estuda. Ele acompanha. Para ele ganhar... Para ele ganhar mais. Mais. É assim que funciona. É assim que funciona. Para ele ganhar mais com aquilo que ele sabe. Sem precisar ganhar mais, criando uma ilusão na cabeça de outra pessoa. E exatamente o que ele falou para mim. Ele me chama de professor. Mas, professor, às vezes é um troço que você tem que se dedicar. Porque você não pode parar para ir dar aula. E é exatamente isso que acontece. Você não pode parar para ir dar aula. Agora eu não posso mais que eu tenho aula para dar. Não é assim que funciona. É o mercado, é a disponibilidade, é você ter tempo de conseguir mexer. Essas fórmulas mágicas, eu sou honesto, eu não acredito nisso. Alguém dizer para mim, não, o cara fez um videozinho, milhões de pessoas, eu não acredito, a não ser que você me convença. A não ser que você me convença, como eu disse para você uma vez, olha só, com relação à internet, o que eu falei para você? São raríssimas pessoas que eu conheço que vivem da internet. Você é um cara em que eu acredito. Lembra que eu te disse isso? Sim. Por que eu acredito em você? Que eu sei que você vive disso. Você vive disso. É uma vida luxuosa? Não, mas é uma vida confortável. Exato. É uma vida de balbúrdia? Não. É uma vida nababesca? Não. É uma vida boa, é uma vida confortável, mas não é de altíssimo luxo. Exatamente. Ué, nós moramos no mesmo condomínio. A gente mora no mesmo condomínio. Percebeu? Mas você leva uma vida confortável. Em nenhum momento você virou para mim e disse, não, ganho milhões. Não, você disse, não, o troço é trabalhado. Trabalhado. Eu sempre falo isso. Não cara. É de graça, não é parado aqui. Eu estou fazendo nada em casa, eu vou fazer um vídeo. Não. Você passa o dia inteiro dentro do seu estúdio. É trabalhado o que você está fazendo. As pessoas não conseguem enxergar essa parte. É aquela história, né? Todo mundo enxerga o uísque que você toma, mas não enxerga o tombo que você leva. Você viu que ele já mudou o ditado, é a pinga que você bebe. Né? Ele já falou em uísque, você vê que o padrão. Falando em uísque, nós temos um recado importantíssimo para trazer para vocês de uma pessoa especial. Vocês devem estar sentindo falta de alguém na mesa. Né? Tessaro. Estamos aqui. Eu estou procurando aqui embaixo, Tessaro. O Tessaro não está aí. Daí, como nós estamos falando de vida confortável, de luxo e tudo mais, ele até mandou um vídeo para nós aqui para passar para a galera. Caio, você consegue jogar pro pessoal aí? Manda lá. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Hoje, como vocês estão vendo, não será possível a minha participação no Picuinhas. Estou aqui em Hollywood Beach. Olha onde é que o homem tá, meu. Curtindo aqui a família, curtindo os dias de folga, porque pertinho de Matinhos, a advocacia, ela nos desgasta, nos cansa bastante, então, por vezes, temos que fazer essas saídas, dar essas fugidas. Um grande abraço. Na semana que vem estamos de volta aí com vocês, com os amigos da bancada. Um beijo no coração de todos. Hollywood. Bichão velho, né? Fraco, pertinho, né? De Matinhos. Entre Matinhos e Olho d'Água tem esse Hollywood Beach ali. Puta, legal essa praia ali, né? Ficou bem, né? Depois do aterro que fizeram ali, pertinho de Matinhos. Ficou muito bonito, né? Em direção a Pontal ali. Puta, bonito pra chuchu, cara. Eu ainda vou lá uma hora qualquer, tá? Pontal do Paraná, olha só que graça. Olha lá os prédios no fundo de Pontal, você viu? É uma coisa de louco. Um abraço pro Tessaro, tá aproveitando as férias dele.
né? A melhor coisa que existe, poder aproveitar um pouquinho o tempo com a família. E o Tessaro é um cara extremamente família. Ele, né? Pessoa, assim, ó, do mais alto gabarito, por isso que ele sempre se senta a esta mesa. Uau! Tá? Ó, agora puxei o saco Ô, aqui, Zé, não, né, o que cara? o Zé não falou ali pra nós ali, ó? Ele falou o seguinte: o brasileiro é muito consumista. Isso é ótimo para alguém tirar proveito. É lógico, cara. O que já virou no Brasil? Telex Free, né? De pirâmide. Nossa, ovo de avestruz. Cara, O ovo de avestruz, um cara foi me vender uma vez, a única pergunta que eu fiz pra ele foi: que tamanho que é um ovo de avestruz? É mais ou menos assim, né? É, mais ou menos assim. Onde é que vocês vão enfiar tanto ovo? Em qual espaço que vão colocar tanto ovo de avestruz? E o cara não conseguiu me dar a resposta. E aí, o boi gordo? Lembra disso? lembro, pô. Nossa, é, boi? Que Então, loucura, cara, a gente teve muito É disso dinheiro aqui. fácil, é a busca pelo dinheiro fácil. Dinheiro fácil não tem. Aquela história da rodinha do Pix, aquela história do joguinho do foguetinho que dá dinheiro. Puta, essa agora eu recebo toda hora isso, joguinho do foguetinho. Olha, eu tô com foguetinho uma semana, tô de Mercedes. É? Rapaz do céu, mas que foguetinho. Será que né, o cara é foguetinho ou fogueteiro? Ah, não tem ideia, cara. Mas se o cara acreditar, é porque ele tá muito desesperado. Pois é. Eu penso assim. Mas é a É o ideia bilhete de ganho premiado. fácil. Agora, uma coisa que é preocupante foi aquilo. Eu puxei aquele papo anteriormente do tal do NPC. Porque assim, ó, então beleza, daqui a pouco o que vai ter no mundo? Só vai ter coach, dançarino de TikTok, NPC, o que mais? Não vai ter mais nada? Tem mais nada, não tem que produzir mais. É só isso. Todo mundo dançando, fazendo festa, dançando na boquinha da garrafa, e nós vamos ficar de boa. Todo mundo ganha dinheiro, milhões, bilhões, zilhões. Não tem ninguém pobre para trabalhar. Não é? Mas vai sobrar trabalho para mim, né, cara? Porque não tem como ficar rico desse jeito, né? Pelo amor de Deus. Não, eu não acredito. Só nessa dizer pra você, pode falar o que quiser, eu não acredito. Só nessa, mas ó, você pode dizer, puto, você está sendo incrédulo, você está sendo ignorante, eu não acredito. O dinheiro não vem do nada. Do nada não vem. Dinheiro chama dinheiro, isso é uma coisa óbvia. Mas do nada é um ou outro. Nós tivemos vários exemplos de caras na internet que agora começaram a aparecer, que os empresários começaram a vazar e o troço começou a cair no nada. Porque o cara tá por trás botando dinheiro em cima. E ele recebe uma parcelinha desse tamanho assim, ó. Mas ele está em evidência, ele está na mídia. É. Está na mídia. Você já deve ter ouvido falar da história de um cara que vendia água na praia e de repente foi Agora palestrar em veio à Harvard. tona. Agora veio à tona, né? Toda a parafernália por trás do processo. Não é bem assim, né? Não é bem Foi assim. um cara que já era um empresário de sucesso, que descobriu, falou, opa, vou te colocar a fazer propaganda de não sei onde. Exatamente. Vamos mudar o teu nome para não sei o que lá, Prospera. Não vem não. É o cara em São Paulo que se ficou rico vendendo ovo de galinha. Tinha 2 galinhas, aí a galinha botava 2 ovos, ia lá, vendia, comprava mais uma galinha, aí tinha 5, 6 galinhas, aí ganhou na loteria e matou as galinhas tudo. É um... Que se foda essa merda dessas galinhas. Pronto. Cara, a gente tá falando isso, mas é a real, meu. E hoje você não tem lugares na internet em que enfia o dedo na ferida. A gente tá fazendo isso. Enfiar o dedo na ferida, porque isso aí é migué, cara. Isso é mentira. O pessoal vai te vender essa ilusão pra você mergulhar nessa ilusão e ficar que nem um otário lá. Como vendem a ilusão de 100% feliz que tem na internet, tem nas redes sociais. Ninguém é 100% feliz, a não ser que você seja bobo. É. Só se você for bobo, você é 100% feliz, né? Morreu a avó do cara, tô feliz? Não tô, o cara tá triste. Agora, se você no final da sua vida fizer um somatório de momentos tristes, momentos felizes, e tiver mais momentos felizes do que tristes, a sua vida foi muito boa. E boa. Agora, você tem momentos de felicidade ou não. Agora, essa felicidade 100% que você tem aí, essa vida maravilhosa, vá pro inferno, cara. Eu não acredito nisso, não. Isso aí não tem. É preciso saber depurar todos os sentimentos de cada um à sua maneira. E não acredite em ninguém. Alguém vai lhe comer em algum lugar. Não tem conversa, cara. Frases do Oli. O cara começa com... Nós temos que tirar um corte, cara, só das pérolas do Oli. Mas é verdade. O cara começar com a conversinha doce, fica esperto. Em algum lugar o cara vai... Quando você menos esperar, puta, me comeram. É assim que funciona. Não acredito, cara. Não acredito, não vem não. Eu posso até cair em conversa. Alguém pode até me enganar.
Mas não é assim tão simples, não. Ah, claro. Não. Você Dinheiro veja o trabalho fácil. que eu tive para te enganar esses anos todos. Foi terrível, cara, terrível. E não me comeu. Tem essa vantagem. Vamos lá. Ainda tô incólume. O Zenon mandou para nós. Engraçado, senhores. Hoje as pessoas querem sair do salário mínimo para o Porsche. Ninguém quer ser PF, quer ganhar 12, 15 mil. Eles querem já ganhar 300 mil por mês. Não existe. Mas isso aí é a ideia que vão plantando na sua cabeça, não existe, cara. Não tem como. E aí, vejam só, existem alguns cursos que fazem propaganda que você passou num concurso público, ele mostra o antes e depois. Antes da nomeação, depois da nomeação. Aí ele mostra depois da nomeação cheio de carros importados. Cara, isso não existe. O cara ganhar 12 pau por mês, andar de carro importado, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ele não ganha para isso. Ele não ganha para isso. A não ser que seu carro importado seja 99. Não, mas ele não ganha, ele não pode sustentar. Se o carro dele quebrar, danou-se. Tem um amigo meu que diz o seguinte: não existe nada mais caro do que uma BMW barata. Acabou. É um carro que é barato na compra, mas a despesa dele é altíssima. Outra frase boa. É outra frase boa, hein? É nada mais caro do que uma BMW barata. Não tem conversa. 12 pau não paga um carro importado. Ponto. Então, parem com isso, cara. Essas páginas que postam assim, estudando não sei o quê, depois de ser aprovado, depois do meu cargo público. O cara passa. Eu dou aula para concurso público, o Oli também dá. Nós não depreciamos os nossos alunos, só que a gente ensina o cara a ter o pé no chão. Isso. Você vai passar no INSS, ótimo, maravilha. É legal você passar, mas com a tua remuneração, você não vai ter um sobrado de 3 andares num condomínio de luxo. Mas vai levar uma vida confortável. Vai levar uma vida confortável. Dentro daquele padrão do dinheiro que ele recebe. Não faltarão as coisas para você. Não terá mas problema como nenhum. todo ser humano, você poderá passar vontade. Ele vai passear no final do ano, não pode passear a longa distância, mas ele pode levar a família para a praia. Exatamente. Pode ter a escola dos seus filhos. A vida confortável ele terá. Agora, isso que vendem para as pessoas, isso é um absurdo, cara. Absurdo, isso não existe, cara. Não existe. Dinheiro não vem do nada. Exatamente. Vamos passar para o próximo tópico? Próximo tópico. Se vocês não sabiam, o Eduardo Leite foi afastado da presidência do partido. Foi do partido. Não... É isso, eu fico puto. Eu mandei a notícia, do jeito que você lê a notícia, parece que ele foi afastado do governo, do cargo. Do cargo, nada a ver. Tá, não foi do partido. E aí eles vão convocar novas eleições para a presidência do partido, PSDB, né? Em até 30 dias. Voltamos para o justicialismo. A justiça decide o que o partido faz. É isso que eu estou entendendo? O partido não tem autonomia de decisão? Tem que judicializar o processo? O que nós estamos vivendo hoje, Pablo? Cara, eu não consigo dizer, Oli. Cara, não tem cabimento o que nós estamos vivendo hoje, cara. A decisão de uma unidade partidária com autonomia, com soberania de decisão. Alguém discorda, em vez da Assembleia se reunir para discutir ali o que dentro das regras que estão no Estatuto? Do Estatuto, não. Nós vamos judicializar para que a Justiça diga o que é que o partido tem que fazer. Cara, alguma coisa está errada em algum lugar, só nessa justiça já não tem processo suficiente, né? Já não sei dizer para você, não sei. É um absurdo que nós estamos vivendo hoje. Qualquer coisa você judicializa. Judicializou e aí aquilo ali vai decidir. Quer dizer, então quem governa o nosso país hoje não são nada mais do que o quê? A justiça que governa? Pelo jeito. Então, nosso legislativo não serve para nada, o executivo não serve para nada, é o judiciário. Detalhe, o judiciário nem poder é. Que vai tomar as decisões finais, né? Exatamente, mas não tem cabimento. Não tem cabimento que nós estamos vivenciando hoje. O STF, que deveria ser o guardião da Constituição, ele está legislando. Não tem cabimento, cara. É que não é competência primária, né, cara? Mas não tem cabimento que nós estamos vivenciando hoje. Agora, por que o partido aceita uma coisa dessa? É que eu não consigo entender. Isso pode significar que deve haver cisões dentro do partido. Mas aí vem a democracia, vale a maioria. Já vem mal das pernas faz um tempo. Mas perfeito, mas isso não é um princípio da democracia? Claro. O partido se reúne, a maioria decide. Claro. É assim que funciona. E quem perdeu tem que se sujeitar à vontade da maioria. É a ditadura da maioria, que seja a ditadura da maioria. É assim que funciona. Não, eu discordo, vou lá e meto uma ação na justiça e alguém diz o que você tem que fazer. Aí eu pergunto, e o partido com a sua soberania é obrigado a seguir? Pois é.
Por isso, ainda da questão, cabe recurso, mas nós não sabemos quais serão os próximos capítulos dessa novela, portanto, aguardaremos. Tá, e detalhe. E cabe decisão, e vai decidindo até chegar aonde? É que recurso, né, Olim? Não. Recurso. Pra você ter ideia de quanto é essa? Tava lá, né, na faculdade, assistindo aula. Eu tenho um professor de processo civil muito bom, professor Orival. Aí o Orival falou, pessoal, nós vamos começar a estudar agora recursos dentro do processo civil. Eu vou falar aqui os recursos, mas e eu posso recomendar para vocês uma obra, Manual do Recurso. Uma tora só sobre recursos dentro do processo. Você começa a estudar recurso ali, você começa a ficar louco com o direito. Porque assim, se foi uma decisão interlocutória, você vai agravar. Se foi uma sentença, você apela. Se foi uma interlocutória de segundo grau, você vai fazer um agravo interno se for uma monocrática. Cara, e assim, ó, é um recurso para cada ponto, recurso para não sei o quê, o recurso para lá. Ainda bem que começaram a criar dispositivos para frear a quantidade de recursos. Porque alguns recursos eram tão prolíficos que você podia ficar metendo tanto recurso só para interromper o andamento do processo, que agora existe um disposto lá. Se o teu recurso for meramente protelatório, você toma uma multa de 2% do valor da causa. Se você fizer de novo, 10% do valor da causa. Só que se você fizer pela segunda vez, você não pode recorrer pela terceira. Cara, uma coisa de louco. Posso dizer uma coisa, você não vai dar em nada. Só nessa pra você, não vai dar em nada. Por qual motivo? Muitas vezes eles colocam o valor da causa pequenininho. A inicial, o valor da causa é pequenininho, porque eles já sabem disso. Sim. Todo mundo sabe disso. Sim. Então nós temos... Mas o grande medo é o quê? O grande medo é da sucumbência. Por isso coloca o valor inicial pequeno. Exatamente. Agora, veja só, o que eu digo para nós aqui, eu sempre falo isso. O nosso grande problema chama-se impunidade. Um brasileiro está sendo procurado nos Estados Unidos que fugiu. Ele matou uma pessoa em 2022, já foi julgado, a sentença vai ser dada, era para ser dada essa semana, ele fugiu. Estamos caçando o cara. Mas ele cometeu um crime no Brasil em 2017. A prisão dele foi expedida em 2018. Ele fugiu pelo aeroporto de São Paulo em 2020. Mas peraí, se tem um mandado de prisão, como é que ele conseguiu embarcar no aeroporto em 2020? É porque não tinha sido distribuído ainda. Ou seja, só sabia que ele tinha um mandado de prisão quem fez. E no estado onde ele estava, só. Então veja, o que existe? A impunidade. A família, por exemplo, dessa pessoa que foi assassinada por esse cara, ele está comemorando a prisão do cara lá, não aqui. Aqui até agora nem julgamento teve. E o cara fugiu. Está sendo busca agora nos Estados Unidos. Lá ele vai cumprir. Que é o que está sendo está sendo tema em todos os jornais. E aí já apareceu gente querendo trazer ele para cumprir pena aqui. Estados Unidos diz que não vem não, porque afinal de contas a pena dele lá é prisão perpétua. Sem direito, que lógico, prisão perpétua nos Estados Unidos existe. Aqui não, então ele não vem para cá, ele vai cumprir lá. Mas já tem gente querendo trazer o cara para cá. Não tem essa, não tem como mexer. Não tem essa pena aqui. Ele tem que cumprir lá. Porque o cara pode ser transferido para cá, se a pena for a mesma, aí você foi punido lá e segue as regras daqui. Entendeu? Mas aqui não tem a prisão perpétua, então ele não vem para cá. E aí? Mas ele já foi punido lá. O crime foi ano passado. O que o governo brasileiro pode tentar fazer com a diplomacia, tentar trazer para cá e colocar a pena máxima aqui. Mas ainda assim, acho que não vai dar. Não dá, não. Porque a nossa pena aqui vai até 30 anos. Então, até com a Badia fez tudo para ser preso aqui, porque ele vai cumprir 30 anos nos Estados Unidos. Badia, né? Ele não é bobo. Ele foi preso aqui, lá daria prisão perpétua. Exatamente. E aqui pegou 30 anos, então ainda tem esperança. Exatamente. Aliás, cara, quando você começa a ler sobre essas histórias, muitas delas são horripilantes, né, meu? Muita coisa horripilante. Aliás, vai sair agora uma série do Maníaco do Parque. Louco, né? Eu acho muito louco fazer uma série sobre esse cara. Qual é o objetivo?
Mostrar o que ele fez e como ele fez, é isso? Ou enaltecer o que ele fez? Sabe por que, Oli? Porque, veja, eu tenho certeza de que nenhuma família das vítimas vai se sentir honrada com essa série. Em hipótese alguma. Qual é o objetivo de criar uma série sobre o Maníaco do Parque? Dá dinheiro pra ele, né? Ele vendeu os direitos autorais, não vendeu? Ele não pode receber, eu acho. A família pode, não pode? Ele tem direitos autorais. Mas eu não interessa acho... se ele está preso ou não. Ele tem direitos autorais. Você não pode fazer um filme sobre ele. Ele tem que autorizar. Não é documentário, não é nada. É um filme com finalidades lucrativas. Não, ele tem direitos autorais, cara. Ele vendeu a história. Mas tem um princípio dentro do direito civil que ninguém pode se aproveitar da própria torpeza. Então, acho que... eu não sei isso é subjetivo, se né? nesse caso... É porque nesse caso talvez impediriam, né? De ir a grana para ele. Se eu não me engano, isso aconteceu com aquele que morreu esses tempos. O Pedrinho Matador. Acho que aconteceu uma coisa parecida com ele. Nesse sentido. É porque ele escreveu sobre o que ele fez. Mas ele escreveu o livro dele. Ele tem direito... É dele o livro. O livro é dele. Mas eu acho que ele não pôde receber. Eu acho que ele não pode receber. Mas não é de domínio público. Mas não tenho certeza dessa informação. Perceba que o tempo todo eu tô falando eu acho. Então tem que pesquisar, porque eu só tô dando uma orelhada aqui, tô falando pelo que eu ouvi, né? Mas, cara, é uma coisa muito louca. Eu, por exemplo, acho execrável fazer uma série sobre esse cara. Se bem que Richthofen fizeram o filme. Fizeram 2, né? Então. 2. Baseado no livro da Ilana Casoy. Então. E agora? É porque true crime, né? É que daí entra na ideia de true crime. É uma coisa que tem muito mercado. É claro que tem. Tragédia. Tragédia vende, Pablo. Tragédia vende. A desgraça vende. É assim que funciona. Não tem ninguém na rua. Deu um acidente fora de gente. Isso é verdade. Aquele acidente que nós tivemos na 277, que matou um monte de gente agora, diz que a origem do acidente foi alguém que parou para ver um outro acidente. Diz que foi um Fusca. Eu não sei, diz que o cara parou para ver um outro acidente. E começou a engavetar. Diz que foi um Fusca que também diz. Não sei, não sei. Diz que parou e voltou na contramão para ver o acidente. Eu recebi um vídeo de um motoqueiro, muita gente deve ter recebido isso. O cara vem de moto, tinha um acidente do outro lado da pista, ele parou no acostamento, cruzou a pista onde não podia cruzar, porque era uma área de retorno de serviço. Quer dizer, então só pessoal da via e policiais podem cruzar. Ele cruzou ali, parou para ir perguntar para o policial federal se o policial federal precisava de ajuda. Aí o policial federal, parabeniza o policial federal, não sei quem é. O policial federal disse assim: o senhor está vindo da ajuda, o senhor deveria ter continuado a sua viagem. Estou lhe multando pelo contorno irregular que o senhor fez e mais não sei quantas multas que ele lavrou pro cara. Aí o cara ainda saiu reclamando: puxa, parei para ajudar. Cara, o cara devia ter ido embora, a polícia já está ali. Ele vai lá de curioso, ele quer fotografar, quer ter likes. Ele quer ter likes. Eu parei para ajudar o policial rodoviário federal. O policial rodoviário federal agiu da maneira maravilhosa. Manda o cara embora e multa o cara. O que o cara está fazendo ali? É isso aí. O que o cara está fazendo ali? Quer dizer, então a troco do like o cara faz de tudo. Então a troco de likes ele se expõe. Veja a quantidade, às vezes, que eu vejo de vídeos que chegam de pessoas se expondo ao ridículo para ter likes. Oli, uma das coisas que mais está aparecendo agora na rede social é gente fazendo essas dancinhas aí que a gente comentou dentro da sala de aula. Dentro da sala de cirurgia, cara. Médicos postando vídeos, enfermeiros postando vídeos durante cirurgia, médicos. Mas que ponto nós chegamos, cara? Que ponto nós chegamos, Pablo? Nós estamos fazendo uma cirurgia, de repente o médico para fazer uma dancinha. Oli, para e faz uma dancinha aí. Mas é o que eu estou pensando, nu. Vou subir nessa mesa e fazer uma dança nu. Seria um espetáculo. O Carlão ficaria enlouquecido. Vamos aqui abrir o nosso noticiário para ver o que a gente ainda vai comentar agora. Porque vocês não estão mandando perguntas, tá? Vamos ver aqui, ó. Você não defende uma reforma no Código Penal e também na Constituição Federal. Tempestade deixa 2.500 mortos e 10 mil desaparecidos na Líbia. Mas lá não vai dar muita notícia, vai ser só essa aí. Sim, vai ser. É África.
Vai ser só isso aqui. É só África, isso aí não vai dar nada. E as pessoas morreram porque estavam no local errado ainda. 10 mil desaparecidos, cara. É. Polícia Federal cumpre mandados contra ex-integrantes do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Braga Neto tem sigilo telefônico quebrado. Sabe da época da intervenção? Parece que houve desvio de dinheiro. Ah, não. Mentira sua. Você está lendo a notícia errada. Isso é fake news. O estado de Minas diz: brasileiro foragido invade garagem, rouba fuzil e é alvo de tiros de morador nos Estados Unidos. Pronto. Não deve ter ido muito longe, né? É. Esse é o brasileiro que nós estamos falando agora. Sim, foi esse aí. Esse aí. Que mais? Vamos ver o que a gente tem aqui. Comissário de voo abre porta do banheiro do avião e pega no flagra casal em pleno ato. Comissário chato, né, cara? Não tinha mais coisa, não tinha um café para servir, um suco para servir. Porra, tinha que ir lá, xarope, tinha que ir lá se intrometer na intimidade da galera. Processa esse cara, vamos processar esse comissário de bordo. É isso que eu faria. Processo dos Estados Unidos contra Google por monopólio começa a ser julgado hoje. Monopólio da internet. Que o Mas Google tem outras opções. detém todos os nossos dados, né? Mas quem não tem nossos dados, vai? Ah, sim, mas o caso deles é porque eles que controlam todos, né? Eles que detêm esse controle e eles que distribuem. FBI também. É que o FBI guarda para a segurança, né? É isso aí, cara. Meu Olha Deus. o Zenon perguntando ali, ó. O que ele mandou para nós? O que vocês acham do presidente querendo um avião de 400 milhões? É para rir ou para chorar? Como é que é? O que vocês acham do presidente querendo um avião de 400 milhões? Eu acho que tá errado. Não tem que pegar um avião desse patamar aí, não. Tá comprando de um sheik árabe. De um sheik árabe? De segunda mão. É um usadinho. Ah, provavelmente viu o anúncio na OLX. É o lixo, não é usadinho, pô, não é um troço 0 quilômetro. Não, eu acho isso um absurdo, cara. Acho isso um absurdo. Qualquer um que venha mexer com a grana que é proveniente do pagamento de impostos e faça um gasto exorbitante dessa natureza está errado. Está errado. Aliás, na minha opinião, todo mundo sabe qual é a minha posição política, mas eu já me decepcionei já nos primeiro ano já com diversas atitudes do Lula. A mesma coisa que eu criticava no Bolsonaro, o Lula está fazendo, que é falar merda nos lugares e depois ter que se retratar. Eu tenho um grande problema com o governante que não sabe qual é a liturgia do cargo. Isso é uma coisa óbvia. Entendeu? Então não dá, cara. Isso cria problemas, animosidades, isso cria dificuldades diplomáticas. Então, assim, não sei. Um avião de 400 milhões, esse avião ele mesmo comprou. Esse que está usando hoje, ele mesmo comprou. Vamos comprar um de 400 milhões agora, que vai ter que ser reformado, né? Porque, afinal de contas, tem que se colocar nele um aparato de segurança. Um aparato de segurança do governo brasileiro. Tem todo um processo. É um avião particular, isso que eu li, não lembro onde, que vai vender um sheik árabe. O Éder Vinícius disse que os casais não podem mais viajar como antigamente. Exatamente. Como antigamente, realmente. Não pode mais nem comer como antigamente. O Zenon disse ali: gosto de você, Pablo. Se todos de esquerda fossem como você, o país teria um bom representante de esquerda e não um populista ruim como Lula ou anterior. Essa é a grande questão, cara. O populismo serve para fazer o cara ser eleito. Mas, liderança carismática. Liderança carismática, messiânica, entendeu? Aquela história assim do fulano de tal é o salvador da pátria, é o pai dos pobres, é o caralho. Não é nada disso, cara. Não é nada disso. Primeiramente, se um indivíduo para exercer o poder político deveria ser, antes de qualquer coisa, uma pessoa competente.
Tá? Nós temos um grande problema com essa história da liturgia do cargo. As pessoas falam o que não devem falar. Esses atos falhos maculam demais a imagem do país, deixam qualquer um falar qualquer coisa, fazem uma seleção ministerial puramente de companheirismo. E só está se locupletando do poder. Olha só, isso aconteceu e isso sempre acontece no Brasil. Olhe cada presidente e os ministros escolhidos. Você vai perceber que na maior parte dos casos é uma escolha por afinidade. É tipo uma escolha do Big Brother, cara. É escolha por afinidade, não por competência técnica. Eu me digo o seguinte, não é nem por afinidade, é para formar uma base. E por lógico. Essa base ele leiloa qualquer coisa. Isso é um leilão. Bem, isso é um leilão. Você viu o que nós temos 9 meses de governo, já estamos dando ministérios. Viu, mas você não viu agora que a Ana Moser saiu para que o Ministério dos Esportes fosse para o Centrão? E já arrumaram um ministério para ela. Já arrumaram um ministério para ela. Então, aí é assim agora. Não tem orçamento no Brasil, não tem nenhuma lei de diretrizes orçamentárias, nada que assim, opa! Cara, eu acho isso extremamente... você ri na cara do povo. Eu tô cheio de ministérios. De repente, porque eu tive que tirar uma pessoa daqui para entregar o ministério pro Centrão, eu vou criar um ministério para essa pessoa. É assim que funciona. Então nós não conseguimos ter maioria. O que nós formamos é isso. Nós formamos através da negociata. É uma negociata que nós estamos fazendo. É o patrimonialismo pleno e puro. Tanto é que as pessoas diziam, não, o Lula terá oposição no Congresso. Aonde? Cadê a oposição? Não existe tem mais, já oposição. Já foi negociado. Não existe oposição onde há negociação. Claro que não. Acabou. Nossos partidos são fracos. Nossos partidos são fracos, são partidos chinfrim, partidos boca de boteco. É isso que nós temos. Então, nós não temos um partido que diga, não, esse partido é forte, esse partido tem poder, esse partido tem diretriz. Não tem. O que nós temos são pequenos partidos. Tanto é que no nosso Congresso Nacional existe um representante do baixo clero, que são os partidos pequenininhos, que ficam negociando votos quando querem o quê? Cargos. Nós queremos cargos. A questão do Centrão, o Centrão está no poder desde quando existe 2 lados para estar, ele está no Centrão. E repare o MDB, quantos presidentes já foram do MDB sem nenhum deles ganhar eleição? Eles não ganharam eleição. Não ganharam. Eles eram vices. E está aí. E participaram do governo várias vezes nos últimos, desde a redemocratização para cá. É só assim, para quem acha que é o partido X ou Y que comanda o país, está muito enganado. Quem comanda o país é sempre essa ala do Centrão. Vê o que diz lá. O Éder disse que tá reclamando do quê? Pablo, você votou no Lula. É por isso que eu posso reclamar. Eu tenho legitimidade para reclamar dele. Todo mundo tem legitimidade. Se eu quiser apontar para ele e falar assim, você está fazendo cagada com o meu voto. Eu posso fazer isso principalmente porque eu votei no maluco. Você entendeu? Então, assim, eu não faço crítica como oposição. Eu faço crítica interna. Entendeu? Dentro de uma postura política X, eu olho e falo, isso está errado. Não importa que o cara seja do PT, do PDT, do PCO. Não me importa o partido, nem a bandeira que ele levante. Se ele estiver fazendo uma coisa errada, ele precisa ser criticado. Não importa a bandeira do cara. Você não pode passar paninho para aquilo que está errado só porque você quer dizer que o que você fez estava sempre certo. Faça esse corte e mande para a nossa mídia brasileira. A mídia precisa escutar isso aí. A nossa mídia está passando paninho, faz o comentário e coloca na frente um mas... Né? Hoje eu vi o fabuloso, a inflação está bem próxima de atingir a meta, mas não existe esse mas. A inflação está alta, tá? É assim que funciona.
O diesel já subiu várias vezes, já. Vai subir de novo? Vai. Exatamente. O preço dele está defasado? Tá. Aí coloca, mas não existe isso. Então, a nossa mídia, em algum lugar, algo com a história não fecha para a nossa mídia brasileira. Não fecha. Isso também é uma questão de jogo de interesses, né? E é por isso, por exemplo, que quando você tem um programa, por exemplo, igual esse aqui, ó, que eu e o Tessaro fazemos, que a gente começa a falar algumas coisas que desagradam as pessoas, a mídia é a primeira a bater em cima. Olha o que o pessoal tá fazendo ali. Ó, o Zenon falou, mas os dois vocês do MDB fizeram um governo muito bom. Na minha opinião, Itamar Franco fez uma boa gestão. Temer é um corrupto? Sim, mas passou boas reformas. Ou seja, um ladrão à altura do cargo. Aí o Éder disse, mas você esperava que ele fosse um revolucionário? Meu Deus, isso era nítido. Respondendo sua pergunta, não. Não esperava que ele fosse um revolucionário, mesmo porque ele teve 2 mandatos anteriores, certo? Eu nunca esperei que o Lula fosse um revolucionário, só que eu tinha 2 opções, Lula e Bolsonaro. E discricionariamente, como é possível para qualquer cidadão com o mínimo de massa encefálica, eu posso escolher em quem votar. Eu tinha uma questão pessoal contra o Bolsonaro, porque algumas das coisas que ele falava e fazia eram diametralmente opostas a algumas coisas em que eu acredito. Então, não podia votar nele. Como eu tenho a política de não anular meu voto e não votar em branco, votei no Lula. Não que eu precise justificar, mas estou explicando isso aqui para você. Porque, por mais que nós saibamos de todas as questões e de toda a situação complexa da história do Brasil, se nós formos deixar de votar por cada problema que cada político tem, não vamos eleger ninguém. Você não vai eleger ninguém. Eu não teria candidato para votar para deputado federal. Eu não teria candidato para votar para governador se eu fosse avaliar a reputação de cada um deles nesse aspecto. É muito complicado. A gente não está falando de política da Inglaterra, a gente não está falando de política de outros países com menor índice de corrupção do que o Brasil, por exemplo, uma Finlândia, uma coisa assim. A gente está falando de Brasil, velho. Brasil, em que você sabe que quando você coloca o pé lá dentro, tá todo mundo de gravata, mas é todo mundo malaco. Aí eu coloco para você uma questão ética para decidir. Como é que você faz a tua escolha de votos? Porque você vai me falar que você não viu nada do governo anterior que foi errado. Nada. Tava tudo certo. Não é isso, cara. Você está numa situação... Você está no Brasil. No Brasil não existe um indivíduo em que você vai apertar aquele botãozinho verde e você vai sair de consciência limpa. Infelizmente. Porque até mesmo anular o seu voto é enfiar a mão na bosta. Porque você está entregando desesperançosamente. Entendeu? E assim... essa é uma das razões que me fez sair da política. Porque é desesperança. O sistema de votação é um sistema de crença. Você acredita que aquela pessoa pode fazer alguma coisa representando você, ou alguma coisa de bom. Mas é a mesma coisa que você acreditar que algum dia Santo Expedito vai aparecer na tua frente e vai falar... beleza. É mais fácil isso. É mais fácil Santo Expedito aparecer na tua frente. É mais fácil você confiar nisso do que confiar no sistema representativo em que você delega o seu poder de decisão para uma pessoa que faz parte de uma oligarquia. Nós temos um sistema político baseado em partidos, mas você vota em pessoas. E essas pessoas têm que se locupletar dentro do partido. E os nossos partidos é o famoso vendilhões do templo. É assim que funciona. Então, tudo é feito no conchavo, tudo é feito no acordo, para que você possa ter maioria disso, maioria daquele outro. Como eu já disse uma vez na bancada aqui, volto a repetir, eu fico pasmo quando eu escuto falar que o STF formou maioria para aprovar tal coisa. Mas peraí, para mim é um troço que não passa na minha cabeça. Quer dizer, o cara formar maioria para depois botar em votação? Mas peraí... Cada um faz o seu voto, depois nós somamos para ver como é que fica. Não, antes de entrar na pauta de votação, nós formamos maioria para depois ir votar.
Pois é, então nós estamos jogando na política também dentro do sistema judiciário. Então o sistema judiciário também funciona na política, é o que nós estamos vivendo hoje, cara. Por isso que eu não acredito em absolutamente nada. Eu não acredito, pode ser em A, B, ou C, ou D, não interessa. Eu não acredito em nada, absolutamente nada. Esse governo que está aí é tão ruim quanto o anterior e vai ser um dos piores que nós já tivemos nos últimos anos. Exceto para aqueles que militam a favor dele. Como você escuta jornalistas dizendo, não, a inflação subiu, mas... Como uma das nossas economistas disse, que existe o lado bom do aumento do combustível. Quer dizer, não tem cabimento o que ela falou. É sem pé nem cabeça. Porque a mesma pessoa, antes das eleições, criticava o aumento do combustível. Exato, e agora tem que justificar. Então, você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Mas o Brasil tem 2 pesos e 300 medidas. Esse é o problema, é exigir o mínimo de coerência. Entendeu? Exigir o mínimo de coerência. Não tem. Exigir coerência no Brasil é completamente fora da casinha. O Paraguai é muito mais sério do que o Brasil. O Paraguai tem seriedade no processo legislativo. Por exemplo, se você reclamar que foi roubado em Foz do Iguaçu ou em ou em Salto Guairá, existe uma polícia de fronteira. Que ela vai lá, em qual loja você foi roubado? Foi na loja do Carlão. Ela vai lá e realmente foi roubada, a polícia fecha a loja. E aí você, comerciante, vai atrás dos seus direitos. É assim que funciona. E se você tiver o dinheiro, devolve na hora. Está aqui, você perdeu quanto? 1.000? Está aqui os 1.000. Eles entregam perante uma autoridade judiciária. Entrega na hora o seu dinheiro que o cara roubou de você. E fecha a loja. Depois ele vai discutir se pode abrir ou não. Aqui, você tem que provar que o cara roubou. Depois que você provar que o cara roubou, o cara vai entrar com os recursos que você disse e ele não vai fechar essa loja tão cedo. Então ele fecha daqui e muda de nome. Se isso acontecer. É assim que funciona. Então o Paraguai tem uma legislação muito mais séria do que a nossa. E nós fazemos piada sobre o Paraguai. Pilhéria falar sobre o Paraguai. O Paraguai é muito mais sério que aqui, rapaz. Muito mais. É muito mais honesto e digno trabalhar no Paraguai. Olha que loucura. Por qual motivo? Existe a lei é cumprida. O número de homicídios no Paraguai é baixíssimo e todo mundo anda armado. Custa R$150 por ano para você ter um porte de arma. De qualquer calibre. E as pessoas não ficam dando tiro na rua, porque o cara sabe que vai responder por isso. Aqui é proibido, não pode ter, e prenderam agora não sei quantas armas no tráfico agora. E alguém bota a culpa onde? Nos atiradores dos clubes de tiro? CAC. No CAC. O CAC é culpado. Então perceba, você procura sempre o culpado de algo que não é culpa minha. É sempre culpa de alguém. Então procura uma justificativa para. E o brasileiro acredita. Mas a grande questão ali é essa. No Brasil, nós não procuramos soluções. Nós procuramos culpados. Nós procuramos culpados. Tá? Então, quem é o responsável por isso? Beleza, é esse. Ah, tá bom, é esse. E agora, como é que resolve? Não quero saber como é que resolve, só queria dizer qual que é o problema. Você sabe que essa era uma dificuldade que eu encontrava quando eu estava fazendo minha graduação em letras, porque nós temos muitas aulas, bem, como você fez história, também teve matérias de licenciatura, né? E, infelizmente, o Brasil tem um problema na sua tradição de pesquisa pedagógica, que é o seguinte: a grande parte das pesquisas de natureza pedagógica e de docência costumam apontar os erros, as falhas. Então, tipo, isso é um problema, isso aqui está errado, o professor não pode fazer isso, o professor não pode fazer aquilo outro, essa metodologia está errada, mas nenhum termina de uma forma diferente de. É preciso realizar mais pesquisas para descobrir como fazer diferente. E digo uma outra coisa para você. Fazemos reforma, fazemos. Bateria tá fraca aqui, queridão. Mas em nenhum deles diz, por exemplo, que o nosso horário que as aulas começam tá errado. Tá errado começar às 7h15 da manhã. Tá errado. Tá errado. O mundo é outro. Mas eles discutem isso? Não. E aí você escuta, como educador que nós somos, nós escutamos, por exemplo, falar que professores fazem bullying em sala de aula. Mas aonde? Pô, mas como é que pode um negócio desse? Daí você escuta dizer o seguinte: não, o problema da falência do sistema educacional é que não existe matéria de planejamento de vida. Não tem matéria de empreendedorismo. Vá pra puta que o pariu, cara, com empreendedorismo de matéria na escola. O cara não sabe matemática, não sabe somar. Pelo amor de Deus. O retrocesso que foi o Brasil em questões de leitura de gráfico.
É isso, sim. O Brasil é penúltimo em leitura de gráfico. Em matemática é o último. Cara, é um desespero. Se eu não me engano, o Brasil ficou na frente só de Serra Leoa. É. Dos 39 países que participaram da última pesquisa, nós somos o número 38, porque um desistiu da última prova. E aí? É o que nós temos hoje. Não adianta, Pablo. O sistema educacional nosso é falido. Que nem o Zenão colocou que o Paraguai só não é mais seguro na área de fronteira. Detalhe, na área de fronteira com o Brasil, porque boa parte do crime ali somos nós que fazemos. Ali é complicado. Mas tivemos um acidente na ponte, foi interditado, e o motoqueiro cruzou de uma vez e acabou se machucando, porque estava interditado ali. O Brasil abriu um processo para ver de quem é o culpado, para poder saber. Paraguai, em 12 horas, deu laudo. Ele invadiu uma rua que estava impedida, a culpa foi dele. Definiu rapidinho. A rua estava fechada e o cara simplesmente invadiu. A culpa é dele ou não? O Zenon mandou uma aqui, ó. Vai. Na veia. Velho, eu acho que no próximo episódio eles vão pedir pra colocar a tua frase aqui, ó, no lugar da estampa do Picuinha, tá? Pagamos impostos da Suíça e recebemos serviços da Serra Leoa. Isso aí. Fato. Palmas pra ele. E eu vou dizer pra você assim, ó, existem coisas que elas estão... O que o Ali falou é perfeito. Consultam todo mundo sobre educação, menos os educadores. Sim. E quando eu falo educadores, não é aquela pessoa que está na administração escolar há 25 anos, mas que não entra mais em sala de aula. Educador é aquele que está lá dando aula. Uhum. Aquela pessoa lá e fala assim, viu? O que não está dando certo aqui? O que você está vendo que é um problema? Sempre. Discutem educação sem conversar com quem dá aula. E começar a mapear isso. Cara, isso que você falou das 7h15, isso é um absurdo. Absurdo, 7h15 da manhã? Isso é um absurdo. Qual é o adolescente que fez o download da alma às 7h15? Não, primeiro, quando criou esse horário, as televisões paravam 10 horas da noite. Então, realmente, a pessoa ia dormir. 8 horas depois era 6 horas da manhã. 7h15 o cara está desperto. Mas hoje, quem vai dormir às 10 da noite? Perceba, existe uma série de atividades para você fazer, mas eles continuam insistindo em 7h15 da manhã. Não, além de outras coisas, né, Oli? Isso sim. Eu acho assim, ó, existem várias coisas para as quais a educação ainda não conseguiu despertar. O fato de você achar que uma pessoa trancada durante 4 horas e meia, 5 horas e meia sentada assim, ó, olhando para alguma coisa, se essa pessoa vai conseguir aprender algo. Há uns anos passados fizeram uma pesquisa, fizeram uma prova para os professores no estado de São Paulo e tivemos 5.000 zeros. Como é que é? Prova para os professores na sua área de atuação e 5.000 zeros. Meu Deus. Ou seja, na sua área de atuação você ter 5.000 zeros, eu digo assim para você, numa prova de 40 questões de história, sociologia, ou você de português, literatura, você não pode errar todas. Oli, uma vez, quando eu trabalhava numa empresa aqui na cidade, pediram para que eu fizesse seleção de corretores de material didático. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com as universidades e falei, ó, podem mandar o pessoal aqui, eles vão fazer uma seletiva e quem for aprovado, contratamos. Beleza, qual foi a seletiva? Eu peguei um texto curtinho, 2 parágrafos só. E reescrevi o texto, inserindo desvios gramaticais. Mas desvios os mais descarados, trocando, sei lá, A por HA e acento, sabe? Erro de concordância, erro de vírgula, tudo. Enchi de erros. Recebi 6 candidatos. O que aconteceu? Eu entregava, falava, olha, o comando é simples. Você vai pegar esse texto, corrigir aqui do lado, explicar o que estava errado. Você vai dizer, ó, isso é um erro, está errado por isso, a forma correta é essa. Certo? Certo. Terminou, me entrega. Beleza? Tá. Primeiro candidato. Veio, olhou, apontou 2 erros. Dos 2, um não era erro. Levei embora. Segundo candidato. Chegou, entreguei a folha, ele sentou, ficou 20 minutos, voltou, entregou a folha em branco, porque não sabia fazer a avaliação. Terceiro candidato, veio,
fez a mesma coisa, não sabia fazer a avaliação, não sabia corrigir o texto. O último candidato olhou, chegou para mim e falou o seguinte: eu queria saber se eu posso levar para casa esse aqui, para eu dar uma estudada, ver como é que faz e te entregar amanhã. Todos. Todos. Porque esses eram os melhores. Graduados em letras. Esses eram os melhores. Eu cansei de ser banca para contratar professor. Absurdo, Pablo. Eu digo assim, não é que a gente sabe muito, é que ninguém sabe nada. Quando eu digo, por exemplo, esses 5 mil zeros, que você não ficou chocado aqui, veja bem, com 40 questões, se você não soubesse nada, jogasse tudo na letra A. Das 40 questões, já tem umas 8A ou não? Com certeza. Você não ia tirar 0. Então, se você tirou 0, é porque você fez. O que mais choca é isso, o cara fez a prova. Ele não chutou. E aí o que você tem? Há pouco tempo atrás, 30%, 36% dos professores brasileiros não tinham formação. Você lembra da história do... Nós está aqui e os professores estão aqui? É isso aí, cara. E era a professora que falou isso para mim. Nós está aqui. E eu digo para você, digo isso porque eu dou curso para professor. O pior aluno que existe é professor. Não tem aluno pior do que professor, porque ele acha que sabe tudo, ele não suporta que alguém possa saber eventualmente mais do que ele. É terrível você dar aula para professores. É maluco isso. Mas é uma grande verdade. Então falta qualificação para os nossos professores. Sou professor e digo isso com dor no coração. Falta qualificação para o nosso professor trabalhar. É terrível. O Zenon mandou para nós: que nem a dona Florinda, mamãe, onde foi assinada a declaração de independência, na parte de baixo da folha, tesouro. Mestre linguiça quase infartou. Isso é verdade, cara. Isso aí é terrível. Não é lá que foi assinado? Mas é o que nós estamos vivendo, Pablo. Nós estamos vivendo uma loucura hoje. Por isso eu digo para você o seguinte: a nossa política chegou onde chegou pela qualificação do nosso eleitor. A qualificação do nosso eleitor é sofrível. Ele vota na pessoa ou então ele vota naquele que oferece um pouco mais. Não às vezes questão só financeira, não, mas aquilo que ele faz um discurso dentro de uma liderança carismática que o atinge melhor. Porque a liderança carismática é por adesão, por isso que ela é intensa. É por adesão, é você quem escolhe. Então ela é intensa, só que ela é de curto prazo. Por isso que as pessoas já se decepcionaram. Porque eles esperavam de curto prazo uma solução. A solução não tem, o sistema nosso é todinho podre de ponta a ponta. Não que o governo anterior tenha sido bom, mas ele não permitiu que ele governasse. Ele falou tanta bosta, muitas vezes, porque falava no afã do calor da discussão. Como esse nosso faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa, porque eles não admitem sofrerem oposições. É difícil você manter uma linha quando o mundo lhe ataca. Tanto faz para o anterior como para esse aqui. É essa situação que nós estamos vivendo hoje, cara. Uma política podre em toda a sua essência, em toda a sua estrutura. Toda ela. E é com esse pensamento positivo que nós vamos encerrando o Picuinha de hoje, porque já está no nosso horário. Rapaz do céu! Pro meio. Nós vamos encerrando o Picuinha de hoje, que já está no nosso horário. Lembrando que, como a gente está agora no canal novo, vocês, por favor, ajudem a divulgar o endereço do canal novo para todas as pessoas, para que a galera possa assistir, possa interagir. Você mande suas perguntas para a minha página, para a página do Oli, para a página do Tessaro durante a semana. Mande fatos para a gente discutir, porque você sabe que esse programa é para a gente debater e conseguirmos levar um pouco mais de esclarecimento para essa galera. Oli, sua palavra final para a galera. Grande abraço para todos vocês, uma boa semana, divirtam-se bastante. Semana que vem estamos aqui falando só de coisas boas e agradáveis, como nós falamos hoje, desta maravilha que é a política brasileira, dos nossos políticos, a essência da honestidade presente no nosso Congresso Nacional, que Brasília assim nos mantenha por muito e muito tempo nessa alegria e felicidade de tanta honestidade que dominou o nosso país. E se vocês acham que a gente precisa começar a enfiar mais o dedo na ferida, a gente começa a falar o nome das pessoas, contando que vocês nos ajudem a pagar os processos. É assim que funciona. Um grande abraço e até a próxima. Beijo, moçada. Tchau, tchau.